Muito bem, continuando então com o nosso servidor Node, né, os exercícios que ficaram aqui para o Node, nós temos outros dois. Retornar o objeto pessoa com seus objetos vinculados e testar todas as rotas implementadas e corrigir os problemas encontrados. Então vamos lá, nós já, desde que aqueles exercícios foram criados, já evoluímos bastante o nosso código aqui no servidor Node, né? E agora ficou bem fácil de implementar o que nós queremos, tá? No entanto, aqui nessa videoaula você vai ver algumas novidades relacionadas a mapeamentos, né, entre os objetos. Então já tem uma pasta pessoa, tá? Eu não vou criar passo a passo, porque basicamente o que nós vamos fazer aqui nós já fizemos anteriormente, você já sabe quais são os passos, tá? Criei a pasta pessoa e normalmente na minha pasta eu tenho o controller, a entity, o module e o service, não é isso? Então em pessoa eu tenho a mesma coisa, tá? Só que tem mais arquivos, né? Por quê? Banco service, pessoa service, então eu tenho o service. Banco module, pessoa module, eu tenho um module, tá? Banco controller, pessoa controller, um controller. No entanto, no caso de pessoa, eu tenho várias entities. Eu tenho uma entity principal, que é a entity pessoa, e tenho algumas entities agregadas com seus devidos relacionamentos, né? Essas entities só existem porque a pessoa existe, né? Eu só tenho o endereço da pessoa porque existe uma pessoa. Eu só tenho telefones da pessoa porque existe uma pessoa. Só tenho a pessoa física porque existe a pessoa. Só existe a pessoa jurídica porque existe a pessoa. Então é todo mundo agregado aqui. Essas entities ficam todas aqui vinculadas à pessoa, tá? Então pessoa entity é a minha entity principal. Aqui está ela, ok? Então ela começa a ser desenvolvida assim como nós desenvolvemos a entity banco, tá? Então nós temos lá a entity, colocamos o nome dela, que é pessoa, que é o nome da tabela, criamos a classe pessoa, que assim como nós fizemos aqui com a classe banco, né? Colocamos lá a chave primária, que é o ID, chave primária é o ID, e começamos a definir as nossas colunas, né? Tem o nome, tem o tipo, tem o site, tem o e-mail e aqui o tipo de dado e o tamanho dele. Tá? Cliente, fornecedor, transportadora, colaborador, contador. Esses são campos que eu tenho na tabela pessoa, normalmente. Aqui, ó. Nome, tipo, site, e-mail, cliente, fornecedor, transportadora, colaborador e contador. Tá todo mundo aí, né? Agora aqui, ó. Para a entidade da pessoa, eu vou ter alguns relacionamentos, né? Nós já vimos um pouco sobre relacionamentos quando nós fizemos o banco agência, né? Então, o banco agência entity, ele tem um relacionamento, tá, com o banco, tá? Que é um relacionamento many to one, tá? Aqui em banco, eu não preciso colocar o relacionamento no lado do banco, né? Mas no lado do banco agência eu coloco um relacionamento many to one e aqui eu carrego o banco para cada agência que eu constar no banco de dados. E aqui está o link com a referência, né, para que você saiba como é que funcionam os relacionamentos com o type ORM, tá? No caso da pessoa, eu vou ter vários relacionamentos, né? Entre pessoa e pessoa física, um relacionamento one-to-one. Entre pessoa e pessoa jurídica, um relacionamento one-to-one. Entre pessoa e pessoa endereço, pessoa contato e pessoa telefone, relacionamento one-to-many. Tá? Aqui em cima estão os links para que você veja as referências, né? A documentação do type ORM relacionado a relacionamentos, né? Referente a relacionamentos, tá bom? Então vamos dar uma olhada primeiro aqui no relacionamento entre pessoa e pessoa física, tá bom? Eu vou abrir a entidade pessoa física, aqui está ela. A entidade pessoa física, ela tem o nome da tabela pessoa física, como não poderia ser diferente. O nome da classe é pessoa física, eu também tenho a chave primária e eu defino todos os campos, tá? Então vou lá em pessoa física, analiso quais são os campos que eu tenho em pessoa física, pego todos esses campos e defino eles aqui, né? Felizmente o gerador de código vai fazer isso pra gente, imagina fazer isso aqui manual, né?
Não é legal. Pronto. Daí, ó, eu tenho que ter um outro relacionamento aqui em pessoa física para eles conversarem, tá? Lá em pessoa, eu informo que o relacionamento é 1 para 1, pessoa física. Daí eu informo que lá em pessoa física tem algo chamado pessoa. Então, lá em pessoa física tem algo aqui, ó, chamado pessoa, tá? Nesse algo pessoa, né, nesse objeto que vai ser instanciado aqui, eu informo que a coluna de junção é a coluna ID pessoa, tá? A coluna de junção é a coluna ID pessoa, ele tem que saber isso, porque ele vai ter que fazer um join aí, select all from pessoa, left join pessoa física, certo? Mas qual é a coluna de relacionamento entre os dois? É a coluna ID pessoa, tá? Pessoa física conversa ou se relaciona com pessoa através dessa coluna, tá bom? Daí eu digo aqui, ó, o teu relacionamento com pessoa é um relacionamento 1 para 1, tá? E lá em pessoa vai ter algo definido como pessoa física. Então lá em pessoa, esse meu algo definido como pessoa física é esse cara aqui que vai ser instanciado, tá? Então fica aí o relacionamento fica preparado, pronto dessa forma, tá bom? E um detalhe, nós colocamos aqui um cascade true, tá? Então cascata true. O que significa esse cascata true? Vou pressionar F12 aqui para ver se ele leva a gente para algum lugar. Pronto, ele trouxe para cá. Relation Options. Esse Relation Options está dentro do Type ORM, tá? O que é que ele menciona aqui, olha? Ele vai configurar as opções de cascata. Se ele for configurado para true, então isso significa que o objeto relacionado ele vai ser inserido ou atualizado. Inserido ou atualizado no banco de dados. Tá bom? Então veja, ele tem Cascade Insert e Update. Embora aqui ele tenha uma opção Remove, esse Remove não funciona, tá? Se você colocar aqui Cascade True, ele vai inserir a pessoa física que está vinculada à pessoa, vai inserir a pessoa jurídica que está vinculada em pessoa, vai inserir os endereços, vai inserir os contatos, vai inserir os telefones, vai alterar também todos eles, mas ele não vai excluir, tá? Mais na frente a gente fala sobre a opção de exclusão. Então tá, já vimos como é que funciona o relacionamento entre pessoa e pessoa física. E entre pessoa e pessoa jurídica, mesma coisa, olha, tem um one-to-one. Então, abre aqui o pessoa jurídica. Lá no pessoa jurídica, primeiro eu coloco todos os campos, né? Daí eu tenho aqui um one-to-one também, informando que lá em pessoa tem um cara chamado pessoa jurídica. Olha só aqui, jurídica, não pessoa física, né? Já tínhamos um pequeno bug aí, tá? Tem alguém chamado pessoa jurídica, que é esse cara aqui, ó, pessoa jurídica, tá? Da mesma forma que eu informo que dentro de pessoa jurídica tem um carinha chamado pessoa, que é esse carinha aqui. E aqui do lado de cá do relacionamento, né, do lado filho, vamos chamar assim, tá? Que é a documentação do Doctrine, a documentação em termos de PHP, a documentação aqui do Type ORM vai chamar esse cara de AUNI, é o lado AUNI do relacionamento, tá? Eu tenho que dizer qual é a coluna que é utilizada para fazer o join. No meu caso aqui é o ID pessoa, né? Então em pessoa jurídica, o ID pessoa é utilizado para fazer esse join, tá? Muito bem, vamos ver então agora como é que fica entre pessoa e pessoa endereço. Veja que já é diferente, né? O relacionamento aqui é 1 para muitos. Uma pessoa pode ter muitos endereços, tá? Mas a lógica é a mesma, né? Lá dentro de pessoa e endereço, eu tenho algo chamado pessoa. Eu tenho que definir o objeto pessoa dentro de pessoa e endereço. Se eu abrir pessoa e endereço, então, depois de colocar todos os campos, né, lá embaixo nos relacionamentos, eu vou ter aqui um pessoa. O join column, mesma coisa, é a coluna ID pessoa, endereço, pessoa endereço, ó, ID pessoa, né? E aqui é many to one, tá? Quando eu tenho um relacionamento one to many,
O outro lado do relacionamento eu tenho que definir como many to one, tá? Ele menciona então que eu tenho alguém definido como lista, pessoa, endereço lá no lado mãe, no lado pai do relacionamento, tá? Então em pessoa eu tenho um lista, pessoa, endereço, e aqui ó, pessoa, endereço recebe esse carinha aqui, mencionando que é um array, é uma lista que vai ser carregada, tá? Mesma coisa para pessoa, contato. Então se eu abrir aqui pessoa, contato, depois de definir todos os campos, eu tenho um many to one, apontando para um lista pessoa, contato lá em pessoa, a coluna de relacionamento é ID pessoa, e tem um pessoa definido aqui dentro, que está sendo referenciado lá em pessoa, ó. Lá em pessoa eu digo que pessoa, contato tem um pessoa dentro dele, tá bom? Ele também vai carregar, vai instanciar uma lista pessoa, contato aqui, que é uma lista, né, um array de pessoa, contato, tá? Pessoa, telefone, finalmente, a mesma coisa. Depois que você descobre como fazer, você sabe como fazer os demais, né? Então aqui eu defino uma anotação many to one para o type ORM, informo que em pessoa eu tenho um lista pessoa telefone, a coluna de relacionamento é ID pessoa, pessoa é o meu objeto aqui, lá em pessoa eu informo que pessoa telefone tem um objeto pessoa, aqui, ok? E ele vai instanciar uma lista pessoa telefone, que é um array aqui, uma lista de pessoa telefone. Anotação one to many, para muitos. Então, em termos de entidades, né, em termos de model, é isso daqui. Tá? Muito importante você saber como fazer esses relacionamentos, tá? Se eles forem feitos da forma correta, as coisas vão funcionar. Em termos de module, o que é que eu preciso fazer no module? Apenas inserir o pessoa para imports, nos controllers apontar pessoa controller, nos providers apontar pessoa service e, evidentemente, no meu module principal, que no app module, eu tenho que inserir o pessoa module aqui, ó. Tá bom? Então, em termos de module, é isso daí. Em termos de service, podemos vir aqui para o service primeiro, não, deixa eu deixar o service por último. Vamos para a pessoa controller. Vamos comparar primeiro com o banco controller, para você ir entendendo aí o que é que foi preciso fazer de diferente, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui, pronto. Banco controller, eu só tenho isso daqui, olha, é um CRUD do tipo banco e pronto, ele está funcionando, né? Coloco o service aqui nele e ele está valendo, tá? Já no banco agência controller, além do CRUD, eu precisei colocar um query aqui, ó, para dizer que o banco agência tem que trazer sempre um banco, eager true. Traga logo na primeira consulta, não quero nada de preguiçoso, de lazy, não. Traga logo, tá? Perfeito. Assim como eu tenho esse query aqui para o banco agência, eu vou ter que colocar ele no pessoa também. Então no meu pessoa controller, eu vou ter o CRUD e tenho um query com vários joins, né? Na verdade tenho um join. E dentro desse join eu coloco pessoa física, eager true, trago logo na primeira consulta. Pessoa jurídica, eager true. Lista pessoa endereço, eager true. Lista pessoa contato, eager true. Lista pessoa telefone, eager true. Quem são esses caras aqui? Esses caras são esses que eu defini aqui, ó. Pessoa física, pessoa jurídica, lista pessoa endereço, lista pessoa contato, lista pessoa telefone. Todos eles eu coloquei no... Deixa eu abrir ele aqui de novo. No join do query, para que eles tragam, para que esses objetos sejam carregados logo de cara na primeira consulta que for realizada, tá? Perfeito. Agora veja que, embora nós estejamos utilizando aqui um framework, né, que é o Nest, tá? Esse framework ele já está rodando em cima de outro framework, que é o Express, né? Então nós utilizamos primeiramente o Express, daí colocamos o Nest por cima utilizando o Express, tá? E finalmente nós utilizamos o CRUD, né? Que é uma implementação dentro do Nest, tá? Então é como se fosse aí o CRUD acima do Nest, acima do Express, tá? No entanto, se você quiser fazer, né, dispensar todos esses frameworks e trabalhar diretamente com o código, isso é possível. E é o que nós estamos mostrando aqui nesse controller. Ó, eu mostrei
quando nós adicionamos esse conceito do CRUD aqui, como é que você pode sobrescrever os métodos do CRUD dentro do controller, tá? Eu fiz isso ali quando nós fizemos o banco, né? Utilizando o Nest. Se você não lembra, assista novamente a aula do banco com o Nest. São as primeiras aulas de Nest que nós temos, tá? Neste caso aqui, eu não estou sobrescrevendo o método CRUD do Nest, tá? Eu estou utilizando diretamente o método delete, tá? Então eu já dispensei o CRUD aqui, ó. Ok? Embora eu esteja utilizando o CRUD aqui para fazer os meus joins, e embora eu esteja utilizando o CRUD para as demais rotas, né? Para o post, para o put, para o get, eu não estou utilizando para o delete, tá? E também não estou sobrescrevendo o método delete do CRUD. Eu estou utilizando uma rota delete diretamente do Nest, tá? Sem utilizar o CRUD para isso. Ok. Nessa rota delete aqui, eu vou receber um ID. Daí eu recebo esse parâmetro ID aqui, ó. Ok? Que vai ser convertido para uma variável numérica, e eu vou usar essa variável numérica para chamar um método excluir mestre detalhe, que está definido dentro do meu service que eu vou ver daqui a pouco. Veja que o nome desse método aqui eu deixei remove, mas ele poderia ser excluir, tá? Assim como nós fizemos lá a primeira vez que nós criamos o nosso servidor apenas com o Express. Nós tínhamos lá os métodos inserir, excluir, atualizar, né? Então, inserir, alterar, excluir e consultar objeto, consultar lista, né? Os 5 métodos principais lá, tá? Então agora eu vou trazer de volta o meu método excluir, tá bom? Vou receber um ID aqui como parâmetro e vou passar esse ID para um método definido dentro do meu serviço. Vamos dar uma olhada no banco service. O banco service apenas injeta o repository aqui do banco dentro do meu serviço. Só faz isso. Banco agência service. Mesma coisa. Ele só injeta o repositório do banco agência aqui e tá valendo. Já no meu pessoa service, eu vou fazer algo a mais, tá? Eu vou também injetar o cara aqui, ó, o repositório da pessoa, mas eu vou criar um método assíncrono chamado excluir mestre detalhe, tá bom? E nesse método, né, eu deixei aqui uma referência sobre como trabalhar com transações, tá? Eu vou utilizar um cara chamado query runner. Tá? Se eu pressionar aqui F12 em cima desse create query runner, eu vou ser direcionado para cá, que aponta para esse query runner. Eu vou pressionar F12 nele de novo. E aqui dentro dessa interface query runner, você vê vários métodos, né, que você pode fazer com esse query runner. Então ele retorna aqui a conexão, ele retorna o entity manager, ele verifica se tem uma transação ativa, ele retorna as tabelas do banco, retorna as views do banco. Com ele é possível iniciar uma transação, é possível comitar uma transação, é possível cancelar, dar um rollback em tudo que foi feito dentro de uma transação, é possível fazer uma query, é possível carregar um stream, pegar o banco de dados, pegar os esquemas, pegar uma tabela pelo nome. Olha só, bem interessante isso daqui, né? Poderia ter sido até utilizado para nós construirmos o nosso gerador, né? Utilizando esse query runner aí, tá? Tem bastante coisa aqui dentro dele, tá bom? Daí o que é que nós vamos fazer com ele? Ó? Nós vamos pegar o query runner de dentro da conexão do nosso manager do repositório. Vamos instanciar ele dentro desse query runner aqui, tá bom? Daí nós vamos conectar, vamos iniciar uma transação, vamos excluir, ó, em baixo nível. Veja, nesse caso aqui eu estou deixando de lado todos os frameworks aí e estou executando em baixo nível essa consulta, tá? Vou executar todos os endereços, vou excluir, né, todos os endereços vinculados à pessoa, vou excluir todos os contatos, todos os telefones, a pessoa física, a pessoa jurídica e a própria pessoa, tá? Vou fazer todas essas consultas aqui dentro de uma mesma transação. Daí eu vou comitar a transação, tá? Se acontecer algum erro, eu vou chamar um rollback para cancelar tudo isso daqui
e vou retornar um erro aqui para o cliente. E finalmente eu vou liberar esse query runner que eu criei aqui em cima, tá bom? Muito bem, isso aqui vai funcionar, né? E é interessante que você saiba, né, que você pode querer fazer comandos em lote e tudo mais, ou utilizar algumas daquelas características do query runner que eu mostrei para você. Dá uma estudada nele que você vai achar bem interessante, tá? Bom, normalmente, né, dentro aqui de pessoa, deixa eu voltar de novo em pessoa entity, né? Normalmente os frameworks, eles funcionam de uma maneira que, se você utilizar esse Cascade True, os frameworks ORM, tá? Cascade True, ele consulta, insere, altera e exclui, tá bom? Alguns deles, né, como é o caso aqui do Type ORM, o Cascade ele não exclui exatamente por uma questão de segurança. Daí ele tem alguns itens a mais. O Doctrine, por exemplo, tem o Often Remove True, tá? Mas o Cascade dele também funciona, do Doctrine, né, também funciona para excluir os dados da tabela do banco de dados, tá? No caso aqui do Type ORM, eu vou pressionar de novo um F12 aqui no Cascade. Aí você vai ver que ele tem, dentro de Cascade, ou ele recebe a opção False ou True, e se for True, ele vai ser marcado para inserir ou atualizar, então é o que está acontecendo no nosso caso, né? Esse remove aqui, não vi como é que ele pode ser utilizado, tanto é que aqui na documentação ele coloca apenas insert ou update, tá? Então esse remove aqui, de fato eu não vi como é que ele pode ser utilizado, também não fui a fundo dentro do código fonte dele, tá? Também não vi nada na documentação. Mas ele tem aqui um onDelete. Aqui, ó, esse onDelete type, tá? E nesse onDelete type, ele recebe essas opções, olha. Restrito, Cascade, setar para nulo, default ou nenhuma ação. Segundo algumas mensagens de alguns colegas nos fóruns e também na documentação do Type ORM, se você quiser excluir em cascata, você deve fazer algo assim, ó. onDelete type, daí ele vai te dar aqui as opções, né? Então você coloca aqui Cascade, tá reclamando porque isso aqui é para ser colocado aqui dentro. Pronto. Tá reclamando ainda, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso daqui, aqui, onDelete, é esse aí mesmo, tá? onDelete aqui, ó, quando você, pronto, tá aí. Se você colocar onDelete, aqui, onDelete, quando você pressiona os dois pontos que abre aqui o apóstrofo, ele já te dá as opções, tá? Então, onDelete Cascade, você vai ver isso, se você pesquisar sobre a documentação, você vai ver essa opção em vários e vários fóruns, inclusive na documentação do Type ORM. A ideia aqui é que ao excluir a pessoa, né, o objeto principal aqui é a pessoa, nós estamos dentro dele, né? Ele vai excluir em cascata a pessoa física, tá? Mas nos meus testes isso não funcionou, ok? Existem algumas sugestões que você coloque isso no lado de lá, ou seja, seria no pessoa física entity, aqui ó, você colocaria aqui. Deixa eu voltar aqui no pessoa de novo. Fechar todo mundo aqui para facilitar, fechar os outros. Salva. Vamos abrir o pessoa física de novo. Pronto. Esse carinha aqui tem que ser um objeto JSON. Aí. Tá?
Então, algumas pessoas mencionam que você coloque dos dois lados para funcionar, outras mencionam para você colocar só no lado de cá e tire desse lado para funcionar. Ok? Mas em nenhum desses casos funcionou, tá? Vou até mostrar para você. Bom, então deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou copiar essa linha e vou colar aqui. Isso aqui eu vou comentar por enquanto. Vou tirar esse cara daqui. Vou tirar esse cara do filho também. Pronto, então ficou do jeito que nós havíamos definido, né? E agora vamos fazer alguns testes, tá bom? Você já viu aí quais foram as implementações que eu fiz. O mais importante aí é essa implementação dos mapeamentos, né? E no caso do serviço nós temos um método a mais que vai excluir tudo, né, relacionado ao ID que eu estou mandando no put, tá? Vai excluir primeiro os objetos filhos e por fim o objeto pai aqui no final, tá? Vamos então aqui no nosso debug, vamos executar essa aplicação. Muito bem, já deve ter sido iniciado. Vamos então chamar aqui a nossa consulta, né? Primeiramente um get na porta 3000, tá? Pessoa. Pronto, agora veio. Vamos para pessoa. Aí está. Ele trouxe então aqui a pessoa física, aliás, a pessoa, né, vinculado com a pessoa física, o objeto. A pessoa jurídica desceu nulo, veio a lista de pessoa e endereço, com 2 endereços. Veio a lista de pessoas contatos, com um contato, e uma lista de pessoas telefones para a primeira pessoa. Daí veio aí a pessoa cujo ID é igual a 3, depois a pessoa 2 e por aí vai, né? Então ele trouxe aí a lista de pessoas sem nenhum problema. Vamos consultar a pessoa 1. Prontinho. Ele também trouxe aqui para mim. Vamos consultar agora com o filtro. Esse filtro, inclusive, deve funcionar de cara, porque é o filtro definido pelo CRUD, né? Então, já está implementado, é só utilizar. Ele trouxe as pessoas que contêm J, no caso, só a pessoa jurídica. Se eu quiser as pessoas que contêm F, ele vai trazer a pessoa física, tá? Agora, vamos tentar inserir uma pessoa. Vou chamar um post. Daí eu vou inserir essa pessoa aqui, olha, PF999, é uma pessoa física, com uma pessoa física vinculada, tem 999 aí no CPF e no RG, com a lista de contatos apenas com um contato, com 999, com endereços, apenas um endereço, também tem 999 no logrador e no número, e com um telefone, uma lista de telefone só com um telefone, no número dele eu também vou deixar 999, tá? No meu banco de dados, em pessoa, aqui pessoa, eu tenho até a pessoa de número 5, tá bom? Então vamos mandar esse post aí. Ele já retornou um objeto ali para mim, com o ID 50. Foi a pessoa que ele inseriu aqui mesmo, olha, pessoa 50. Colocou o contato, ó, contato 999, vinculado à pessoa 50. Colocou o endereço. Colocou o telefone, né, no caso aqui a pessoa física. Colocou a pessoa física e colocou o telefone, tá? A pessoa jurídica, não, né? Porque não subiu pessoa jurídica. Pessoa jurídica subiu nulo, nesse caso aqui. Deixa eu mostrar para você, porque a pessoa jurídica subiu nulo, tá bom? Então ele já desceu esse objeto aqui para mim, que foi o objeto que foi inserido, olha, com todo mundo agregado, tá? Eu vou selecionar esse objeto, Ctrl C, vou colar aqui em cima, Ctrl V, e agora eu vou fazer um put. Eu vou alterar essa pessoa 50, tá? Vou alterar tudo para 222 aqui, olha. Tanto a pessoa física, quanto a pessoa principal, no caso, né? Agora a pessoa física.
Vamos alterar também o endereço. Vamos alterar o contato. E vamos alterar o telefone, tá? Então eu vou mandar esse put aqui. Mandei. Ele já retorna para mim o objeto alterado. Vamos ver se ele alterou no banco de dados, né? Pessoa, tá lá, 222. Contato, 222. Endereço, 222. Física, 222. Jurídica não tem. Telefone, 222. Finalmente vamos excluir. Vamos excluir a pessoa 50. Mandei. Ele retornou um 200. E a pessoa não existe mais aqui no banco de dados, muito menos os seus filhos, né? Pronto, então tudo funcionou, né? Agora o que é que eu vou fazer? Aqui dentro de pessoa controller, deixa eu matar aqui o servidor. Dentro de pessoa controller, eu vou comentar esse método aqui, essa rota, tá? Comentando essa rota, ele vai usar o delete normal do CRUD. E ele vai tentar utilizar os mapeamentos, tá bom? Daí eu vou descomentar esse cara aqui, ó. E vou comentar esse. Então nós vamos deixar um onDelete cascade aqui, tá bom? Pra gente ver o que é que vai acontecer. Veja que eu vou deixar esse onDelete cascade apenas no lado do pai, né? No lado do filho, que é o pessoa física. Isso, na verdade eu vou ter que colocar esse onDelete cascade em todos eles, tá? Então deixa eu pegar esse cara aqui, colocar aqui, aqui, aqui e aqui. E vamos ver se vai funcionar, né? Executei, e se funcionar nós temos aí duas formas de fazer, ou utilizando lá aquele builder, ou utilizando os próprios mapeamentos sem precisar implementar uma nova rota, né? Uma rota de exclusão, como eu fiz ali para você ver, tá? De qualquer maneira você já sabe, né, como você pode colocar os frameworks para escanteio e trabalhar diretamente com o código, tá? Muito bem, feito isso, deixa eu ver se está funcionando. Vou dar um get aqui nas pessoas, tá ok. Agora eu vou colocar aquele mesmo objeto que eu coloquei primeiramente, ó. Vou pedir para ele inserir. O inserir ele vai funcionar. Ele inseriu aqui a 51, junto com os contatos, o endereço e por aí vai, né? E por que isso funcionou? Porque o meu cascade está true aqui, tá? Ele inseriu então o objeto de número 51. Eu vou tentar excluir o objeto 51 para a gente ver o que vai acontecer. Mandei e tá aí, ó. Ele gerou uma exceção informando que o ID pessoa não pode ser nulo. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse onDelete cascade e vamos colocar também no outro lado, tá? Dessa mesma forma aqui, ó. onDelete cascade, ok? Só que nós temos que colocar em todos, né? Então vou colocar no pessoa física, vou colocar no pessoa contato aqui, ó. Vou colocar no pessoa endereço. Vou colocar no pessoa jurídica. E vou colocar no pessoa telefone, tá? Daí eu vou executar de novo o servidor. E a gente vai tentar excluir novamente a pessoa 51, que não foi excluída ainda, tá bom? Pronto, já foi iniciado. Então vamos excluir, tentar excluir de novo a pessoa. Opa, eu chamei foi um put, né? Que deveria ser um delete. Delete 51. Então, pera aí, vamos voltar aqui de novo. Volta esse cara aqui. Volta o jurídica. Volta o endereço.
volta o contato e volta a pessoa física. Pronto. Agora vamos executar. Está construindo. Ok. Delete pessoa 51. Mandei. Pronto, agora sim, ó. Eu não posso excluir ou atualizar um registro pai, porque houve aí uma violação de chave em cima de ID pessoa. Aí quando você vem aqui, você vê que a primeira coisa que ele tentou fazer, né, de acordo com o log aqui, ó, ele começou uma transação. Aqui, ó, começou uma transação, ele já tentou excluir a pessoa, tá? Mas ele tem que tentar excluir, né, ele tem que começar excluindo os filhos para depois excluir o pai, senão de fato vai haver uma violação de chave. Pronto, então agora sim nós vimos o erro claramente, né? Vamos tentar agora sim, colocar o cascade do lado do filho. Cascade no contato, cascata no endereço, cascata no jurídica, cascata no telefone, tá? Pronto. Agora vamos executar novamente. Construiu. Vamos chamar o delete de novo. Agora eu tenho o cascade dos dois lados. Tanto eu tenho no filho, como eu tenho no pai, na tabela, né, na entidade pessoa, tá? O cascade está dos dois lados, tá bom? Mandei, mesmo erro, tá? Não conseguiu fazer. E aqui, se você observar, ele tentou primeiramente excluir a pessoa, né, sem levar em consideração os seus filhos. Então, não deu certo também. Daí você vai agora tentar deixar só nos filhos. Tira o cascade daqui, ó, do lado do pai. Pronto, deixei só do lado dos filhos. Eu vou executar de novo. Se nós formos no banco de dados, a pessoa 51 está lá, com todos os seus filhos, né? Ninguém foi excluído aqui ainda, tá? Ele iniciou. Vamos tentar chamar de novo. Mandei. E o mesmo erro aconteceu novamente. Violação de chave. Quando você vem aqui, você observa que ele tentou de novo excluir primeiro a pessoa. Ele inicia uma transação, tá? E tenta excluir a pessoa. Então, nós podemos observar que, seguindo a documentação, né, seguindo o que alguns colegas mencionam aí nos fóruns, essa configuração aqui não está funcionando como deveria. Ou então, daí eu vou deixar essa sugestão para você testar, né, e de repente você consegue resolver esse problema. Talvez o problema seja porque nós temos um objeto pessoa, temos um objeto pessoa física vinculado ao objeto pessoa, só que o objeto pessoa física vinculado ao objeto pessoa, que tem esse outro objeto pessoa aqui, não está neste momento da exclusão com esse objeto pessoa definido, tá? Mais ou menos assim, ó. Nós temos esse pessoa. Deixa eu mostrar aqui no formato JSON, que vai ser mais fácil de você entender, tá? Tirar de novo aqui só esses cascades, e aí eu vou mostrar para você o que pode ser o problema, que é o que você vai tentar descobrir, tá? No nosso caso aqui, ele vai ficar excluindo utilizando aquela estratégia que eu mostrei para você, que também serve para mostrar, né, como nós podemos colocar os frameworks para escanteio e utilizar o código diretamente, tá? Então ele vai chamar esse método excluir mesh detalhe, exclui todo mundo executando um SQL padrão de exclusão,
e vai funcionar de boa, tá bom? Ok, bom, deixa eu executar de novo aqui a aplicação. Daí eu vou chamar o método excluir agora passando 51 e ele vai funcionar, né? Porque ele vai cair nesse método aqui, ó. Vou colocar até um breakpoint. Pronto. Vou chamar o método excluir. Chamei. Ele caiu exatamente aqui. Ele vai chamar o método excluir mestre detalhe. Mandei. E pronto, olha. Ele começa a transação, deleta os endereços, os contatos, os telefones, a pessoa física e a pessoa jurídica cujo ID pessoa é 51, deleta a própria pessoa e dá um commit. E aqui, ó, ele retorna 200. Tudo funcionou. No banco de dados, essa pessoa não existe mais, tá? Agora eu vou consultar aqui as pessoas para mostrar para você o que pode ser o problema. O problema pode ser o seguinte: nós temos uma pessoa e temos uma pessoa física vinculada, né? Temos uma pessoa e temos uma pessoa física. Em termos de ORM, essa pessoa possui uma pessoa física e a pessoa física, deixa eu fechar esse GD mais aqui, e a pessoa física também possui uma pessoa, tá? Mas quando esse objeto chega aqui para ser excluído, né, essa pessoa está com a pessoa física instanciada, tá? Mas essa pessoa física aqui, que tem uma pessoa, né, isso em termos de objeto, a pessoa física que tem essa pessoa aqui, ó, nesse momento essa pessoa talvez esteja nula, ok? Daí ele se perde e não consegue fazer a exclusão em cascata, tá? Então perceba, veja se é isso, tente debugar a aplicação para observar se esse é o problema e se for por aí, tente descobrir uma maneira de atribuir a pessoa principal a essa pessoa que está vinculada aqui à pessoa física, tá? E depois que você conseguir fazer isso, você consegue então chamar a exclusão em cascata sem utilizar essa estratégia que nós utilizamos aqui de utilizar uma rota direta para realizar essa exclusão e dentro desse método aqui utilizar o Query Runner, tá bom? Muito bem, podemos então retornar aqui para o Trello e marcar aqui, ó, o objeto pessoa com seus objetos vinculados, está funcionando, as rotas também estão funcionando, né? Nós conseguimos realizar todos os métodos CRUD, por assim dizer, em cima de pessoa, e nós podemos arrastar esse cartão aqui, Node servidor, para a linha pronto, tá? E a partir de então nós estamos aí preparados para fazer o gerador de código para o lado do servidor do Node. É o que nós vamos fazer a seguir.